Olha, na minha opinião, essa é provavelmente a palavra de condenação mais severa em toda a Escritura. Situando um pouquinho esse texto, nós lemos no capítulo 1 e verso 17 de Romanos que Deus nos concede a revelação da sua justiça. Logo em seguida, Paulo contrasta isso, por assim dizer, com uma revelação bem diferente da ira de Deus. A justiça de Deus é revelada no verso 17 e, igualmente, a ira do nosso Senhor é revelada no verso 18. Nesta longa primeira parte da primeira grande seção da Epístola aos Romanos, Paulo elabora esse tema da revelação da ira de Deus, mostrando que tanto os gentios como os judeus falharam em responder corretamente à revelação da justiça de Deus e, portanto, incorrem a condenação da revelação de sua ira. Ambos os grupos, toda a humanidade, está igualmente sob o poder do pecado. É este o argumento de Paulo nesses primeiros capítulos de Romanos. Deus, então, Paulo nos diz, reage à decisão humana de rejeitá-lo, rejeitando-os. A condenação divina de entregar estes seres humanos pecadores é repetida 3 vezes, nos versos 24, 26 e 28. O texto nos diz, pelo que Deus os entregou, 1, a impureza nas concupiscências de seus próprios corações, 2, a paixões vergonhosas e 3, a uma disposição mental reprovável. Nos dois primeiros exemplos desta condenação, nós temos aspectos práticos, coisas que nós fazemos em entrega ao pecado que nós realizamos no dia a dia, enquanto que a terceira condenação recai sobre a nossa atitude mental. Nós somos este ser que age de acordo com aquilo que nós nutrimos em nossa mente. A nova criatura age de acordo com a mente de Cristo. A velha criatura age de acordo com a mente entregue ao pecado. Mas o que esse entregar significa? Primeiro, deixe-me pontuar o que essa condenação não significa. Ela não significa que Deus impele seres humanos ao pecado, porque isso contraria toda a ênfase invariável de toda a Escritura na pureza e bondade de Deus, que não conduz ser algum ao pecado. Veja o restante da frase. Paulo diz que eles são entregues, Deus os entregou à imundícia nas concupiscências de seus próprios corações. Aqueles que foram entregues por Deus já estavam entregues ao poder do pecado. A condenação de Deus é claramente ativa. Deus age, Deus faz isso. Não é simplesmente Deus remover uma parede, remover um empecilho. Mas, por outro lado, Paulo também diz em Efésios 4:19, e aqui nós temos um bom equilíbrio para o que Paulo afirma aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram, o mesmo verbo, à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Encontramos aqui mais um exemplo da soberania divina e responsabilidade humana em operação, lado a lado. Lembra como Moisés ora registra que Deus endureceu o coração de Faraó, ora que Faraó endureceu seu próprio coração? As duas verdades bíblicas coexistem sem contradição alguma. Mas, positivamente, o ato de Deus de entregar pecadores é a justa condenação de pecadores que rejeitaram a Deus e a revelação de sua justiça, suprimindo sua verdade. Em resposta a esta atitude rebelde, Deus os entrega ativamente às consequências de seus pecados. A expressão é semelhante àqueles textos do Antigo Testamento onde se diz que Deus entrega a Israel seus inimigos. E também quando se diz que Deus entrega o próprio Israel a seus inimigos como punição pelos seus pecados. Qual o propósito dessa entrega? É difícil determinar aqui. É possível que o propósito da condenação divina aqui em Romanos seja reformatório, como o exílio de Israel foi. Porém,
é preciso lembrar que as Escrituras também apresentam casos em que a punição divina não resultou em restauração. Portanto, para nós fica a lição muito clara, a advertência veemente de Paulo para não subestimarmos as consequências do pecado e a manifestação presente da ira de Deus. No final desse capítulo, Paulo conclui dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que o Senhor nos dê graça.